hermanos que estão em Laodicea, e a Ninfas, e a la igreja que está em sua casa. Quando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que também se lea em la igreja de los laodicenses, e que la de Laodicea la leáis também vosotros. Decide a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amém. Vamos orar uma vez mais. Padre, te damos graças por tu amor, por tu misericórdia para conosco. Te damos graças por la semana que passou, por haver cuidado de nós, por haver dado a saúde, a oportunidade de trabalho para alguns de nós. Pero te damos graças porque tanto em buen momento como en el mal momento o en el momento de la adversidad, hay una promesa de que Cristo estará con nosotros hasta el fin. Gracias, Señor. Ahora, ilumina nuestra mente y corazón para la comprensión del texto que vamos a exponer y explicar en este momento. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu santa palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vocês sabem que Pablo está encadenado. Pablo escreve desde a prisão romana, custodiado por soldados do império mais poderoso que o mundo havia conhecido. Suas muñecas têm marcas de hierro. Seus movimentos estão limitados. Su futuro é incerto e, sin embargo, quando chega ao final de sua carta a los Colossenses, não escreve uma queja. E, sin embargo, ao contrário, pedem que orem para que Deus abra puertas para a palavra, puertas para a predicação do Evangelho, puertas para que o mistério de Cristo seja anunciado com claridade. Pero há algo profundamente contraintuitivo nessa circunstância. O homem que mais necessita que lo libere está obsessionado com que o mensaje seja liberado. Hermanos, as cadenas de Pablo são reais, pero não definem sua realidade. Lo que define sua realidade é que Cristo é supremo, que o Evangelho avança, que a igreja deve crescer hacia a madurez. A carta aos Colossenses ha sido um caminho que hemos percorrido, não sei se estou correto em la palavra, hemos passado em las últimas 10 semanas e vimos que ao começo de la carta o apóstolo empezou com a majestade de Cristo, a cabeça invisível sobre toda a criação. Seguiu com a luta contra a herejia, essa filosofia vazia que queria roubar-lhe a suficiência de Cristo. Continuou com a ética da nova vida, quando fomos ensinados a vestir-nos del novo homem e a viver em família. E agora chegamos ao final. Pero o final não é uma postdata casual. Não é algo secundário ou algo mais neste recorrido. Se trata mais bem del aterrizaje de todo lo demais. Mira com atenção, se Cristo é supremo,
si en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Si ustedes han resucitado con él, entonces la pregunta es, ¿cómo se vive eso el lunes por la mañana? Y el apóstol Pablo responde con 3 prioridades: la oración, la conducta y la comunión. Hermanos, estos 3 son hilos que se entrelazan y que no pueden separarse. La oración sin misión se vuelve misticismo estéril. La conducta sin la oración se vuelve moralismo sin poder. La comunión sin ambos se vuelve club social. Y la iglesia madura necesita los 3: la oración, la conducta y la comunión. Bajo el título Hasta que todos lleguemos a la madurez, vamos a considerar 3 puntos principales. El primero, la oración que participa en la misión. El segundo, la conducta que testifica al mundo. Tercero, la comunión que edifica el cuerpo. La prioridad que Pablo presenta no es la que esperaríamos de un hombre encadenado. Por eso vamos a considerar el primer punto del sermón. La oración que participa en la misión. Versículos 2 a 4. Pablo comienza con un imperativo presente. Dice, perseverar en la oración. Isso significa ser constante, permanecer firmemente adherido a algo. Hermanos, considerando lo que significa esse imperativo, podemos pensar, por lo tanto, que não é uma oração ocasional. Não é uma oração de emergência, quando as coisas vão mal. É uma postura, é um hábito, é uma disciplina que não se negocia. A perseverança, a lo largo das Escrituras, a perseverança em la oração é a marca del cristiano que entende que depende de Deus em cada momento, não solamente em los momentos difíceis, em los momentos de crise, de adversidade. Pero Pablo añade a esse imperativo 2 modificadores. Primeiro, velando em ella, ou seja, está despierto, alerta. E Jesus usou a mesma palavra em Getsemane, quando encontrou a seus discípulos dormindo. E a oração requer vigilância, porque o espírito está disposto, pero a carne é débil. Não se ora bem quando uno se está distraído, quando el alma está adormecida por las preocupações do mundo. Segundo modificador que Pablo usa é com ação de gracias. Hermanos, se observarmos atentamente as Escrituras, vamos poder chegar à conclusão de que a gratitud não é um añadido opcional à oração. A gratitud é a atmosfera que hace parte da oração. O crente ora não desde a queja, sino desde o reconhecimento de que Deus já ha dado muito mais de lo que nós merecemos. A ação de gracias é o antídoto contra a murmuração que mata
la vida espiritual. Uma igreja que ora sem agradecer, pronto, o que vai ocorrer é que se convertirá em uma igreja que exige sem confiar no Senhor. E logo viene uma petição específica. O apóstolo disse, orando também ao mesmo tempo por nós, para que o Senhor nos abra a puerta para a palavra, a fim de dar a conhecer o mistério de Cristo, por el qual também estou preso, para que lo manifieste como devo hablar. Pablo pide por uma puerta aberta. Hermanos, isso é teologicamente significativo para compreender o texto. Mira que o que ocorre aqui é semelhante a lo que ocorre em Hechos capítulo 4, quando Pedro e Juan saem de la cárcel e encontram-se com os irmãos, os mesmos que professam a mesma fé que Pedro e Juan, e quando esses irmãos levantam suas vozes em oração, não pedem para que Deus los livre de la persecução, pedem ousadia para seguir predicando o Evangelho. É o mesmo que vamos a ver aqui em Colossenses. O apóstolo, encadenado, não vê suas cadenas como um obstáculo para a missão, sino como o contexto de la missão. O sofrimento, hermanos, de Pablo não é uma contradição do Evangelho, é sua autenticação. O mesmo Pablo dirá em Filipenses que suas cadenas han servido para que o Evangelho avance. Note a conexão que tem esse texto de Colossenses 4 com o texto de 1 Coríntios 16, versículo 9, onde Pablo disse: porque se me ha abierto puerta grande e eficaz, e muitos são os adversários. La puerta aberta viene acompanhada aqui, nesse texto, de adversário. Hermano, não é difícil concluir que não há missão sem oposição, que não há evangelho sem resistência. Essa é uma realidade. E em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, quando Pablo chegou a Troas, dijo: aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuvo reposo en su espíritu. Hermanos, la puerta abierta no significa comodidade, significa oportunidade. É diferente, é distinto. La oportunidade sempre viene com custo. Pero aqui em Colossenses, Pablo pede também por claridade, para que lo manifieste como devo hablar. Hermanos, podemos imaginar ou pensar em que esse desenvolvimento natural do texto nos habla que não basta com que a puerta esteja aberta. O mensageiro deve falar com claridade. O mistério de Cristo, esse plano escondido desde os siglos e agora revelado, deve ser proclamado de maneira que todos entendam. A claridade na predicação do Evangelho não é um luxo, é uma necessidade. Uma igreja que ora por portas abertas, pero não por claridade no mensagem, é como um agricultor que pide lluvia, pero não prepara a terra.
E que significa isso para nós outros? Significa que nossa oração deve estar alinhada com a missão de Deus. Em outras palavras, nossa oração deve estar alinhada com a expansão do reino de Deus, com a predicação do Evangelho entre todas as nações. Não oramos por nossa comunidade. Os hermanos em Hechos capítulo 4 não oraram por sua segurança em meio da persecução. Oraram por ousadia. Pablo não ora aqui em Colossenses, não pede por suas cadenas, por sua liberdade. Pide para que Deus abra porta a la predicação do Evangelho. E que o mensagem seja anunciado com claridade. Não pedimos a Deus que nos saque das dificuldades. Lhe pedimos que nos use em meio das dificuldades. Em outras palavras, a oração que madura a la igreja é a oração que põe o Evangelho em el centro. Pero a igreja que ora é também a igreja que camina. E camina em um mundo que la observa. Aqui vamos ao segundo ponto desse sermão. A conduta que testifica ao mundo. Versículos 5 e 6. Andad sabiamente para com los de afuera, redimindo el tiempo. Sea vuestra palavra sempre com graça, sazonada com sal, para que sepais como deveis responder a cada um. Aqui, o apóstolo Pablo faz um cambio de enfoque de la oração vertical dirigida hacia Deus, passa a la conduta horizontal. Andar sabiamente para com los de afuera, aproveitando bem o tempo. Essa é a metáfora favorita do apóstolo Pablo, andar. Pero não é andar literal. Não é andar literal, é mais um estilo de vida, uma maneira de caminhar por el mundo, uma maneira de viver neste mundo. E há duas direções nesse mandato. Primeiro, andar sabiamente. É uma direção hacia dentro, hacia nosso próprio coração. A sabedoria aqui não é uma especulação filosófica, é sabedoria prática. É a habilidade de viver fielmente em um mundo roto por el pecado, hostil ao Evangelho. É a sabedoria que vem de arriba, de lá que habla Santiago, pura, pacífica, amável, llena de misericórdia. É desta sabedoria que Pablo está falando aqui. Segundo, hacia afuera, para com los de afuera, para com los que não pertenecem a la comunidade de la fé. Aqui é uma referência direta a los vecinos, a los colegas, a los familiares incrédulos. Hermanos, la conduta del creyente é um testemunho visível. A igreja não existe para si mesma, existe como embajadora do reino em território inimigo. E logo vem a frase mais poderosa: aproveitando bem o tempo. Disse aqui, redimindo o tempo. Essa outra versão que mencionei disse aproveitando bem o tempo. Significa aqui comprar, redimir,
rescatar del mercado. Aquí la expresión aprovechando bien el tiempo es una imagen comercial. El tiempo es una mercancía escasa que debe ser resgatada, redimida antes que expire. Pero Pablo no usa el término cronos, referindo-se al tiempo cronológico. Más bien usa el término griego kairos, que quiere decir tiempo de la oportunidad. La idea es que cada encuentro con un incrédulo es una oportunidad que Dios nos da. Y cada oportunidad debe ser aprovechada. Porque no sabemos cuánto tiempo nosotros tenemos y tampoco sabemos cuánto tiempo tendrán ellos. Y cada conversación puede ser la última. Hermanos, piense en una realidad que tal vez sea común a cada uno de nosotros. Quando perdemos a uma pessoa que amamos, seja alguém da família, ou um amigo de trabalho, ou um colega da universidade, a vezes, delante de la muerte, nos vem à mente que nos gostaria de ser algo mais para esta pessoa. Essa é a ideia de remir ou aproveitar bem o tempo. Devemos aproveitar a oportunidade para dizer o que temos que dizer. Estamos falando aqui de predicar e de compartilhar o evangelho com as pessoas que não conhecem a Cristo. Pero também podemos aplicar a nossa vida familiar. Quantas pessoas de nossa família que já partiram e a nós nos gostaria de ter dito, por exemplo, quanto lhe amamos? Ou perdona-me. Então, aqui somos chamados a reflexionar sobre que cada conversação pode ser a última. Pero Pablo añade uma qualidade específica para a palavra. Dice, sea vuestra palavra sempre com graça sazonada com sal. A palavra del creyente deve ter duas qualidades que parecem opostas, graça e sal. A graça é a amabilidade, a dulzura, a benignidade. La sal é la agudeza, la verdade, pureza, poder de preservação. Agora mire, graça sem sal pode volver-se sentimentalismo sem substância. Por outro lado, sal sem graça pode transformar-se em rudeza disfarçada de honestidade. A palavra sazonada com sal é a palavra que preserva a verdade e dá sabor à conversação. É a palavra que não se corrompe, nem deixa que o mundo se corrompa a seu redor. O propósito de tudo isso é claro, para que sepais como deveis responder a cada um. Hermanos, ao final desta oração, do versículo 6, como deveis responder a cada um, mostra um detalhe. E o detalhe está a cada um. Não há uma resposta estándar. Não há um guião único para todos. A sabedoria cristiana deve discernir que dizer a cada pessoa em cada situação.
El Evangelio no se predica en serie, se predica em persona. Cada alma é única, cada história é única, cada resposta deve ser única. Irmãos, para entender toda essa afirmação que acabo de fazer, é necessário pensar que estamos falando aqui não de uma predicação desde o púlpito. Estamos falando desde um testemunho personal a um não creyente. E aí devemos considerar que o que vamos a dizer é personal, e no sentido que é dirigido a uma pessoa específica. Às vezes estamos tratando com uma pessoa que está herida por várias coisas em seu coração. Às vezes vamos tratar de aconselhar a um não cristiano que está em um hospital com uma grave enfermidade. Então, percebe o que quero dizer quando hablo de uma predicação em persona. Cada alma é única, cada história é única. É que na relação de uma evangelização personal, se conhecemos a pessoa, podemos aplicar o mensagem do Evangelho de maneira específica para a vida dessa pessoa. Aqui, o que Pablo escreveu em Efésios 5, 15 a 16, nos ajuda a ver a mesma enseñança do apóstolo Pablo quando escreve aos Efésios. Efésios 5, 15 e 16 diz: mirad, pois, com diligência como andeis, não como necios, sino como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são malos. Hermanos, os dias são malos, a oposição é real e nós lo vemos de uma maneira muito clara quando miramos a sociedade onde estamos. E não me refiro à sociedade panamenha solamente, mas a sociedade de nossos dias, de maneira general, está claramente trabalhando em contra do Evangelho, em contra de lo que ensina as Escrituras. E ao considerarmos que os dias são malos, que a oposição é real, também devemos considerar que o mundo nos observa. E, sin embargo, em meio da maldade de los dias, o creyente deve caminhar com sabedoria, deve redimir ou aproveitar o tempo e falar com graça sazonada com sal. Esta enseñança do apóstolo Pablo também podemos encontrá-la em 1 Pedro 3,15, quando Pedro, ao escrever essa carta, afirma: estade sempre preparados para apresentar defensa com mansedumbre e reverência ante todo el que os demande razão de la esperança que há em vosotros. A palavra sazonada com sal é a palavra que defende a fé sem perder a mansedumbre. É a palavra que diz a verdade, pero la comunica com amor. E para nós, o que significa isso? Significa que nossa conduta é nosso sermão mais largo. La gente pode não ler a Bíblia, pero ler nossas vidas. Pode não escuchar nossos argumentos, pero escuchan nossas palavras. E aqui, irmãos, a pergunta é: que estamos predicando com a maneira em que vivimos e hablamos?
Ahora bien, la oración, la conducta no existe en el vacío. Dios ha puesto a nosotros en un cuerpo. Y aquí vamos para el tercer punto de este sermón, la comunión que edifica el cuerpo. Y aquí entonces vamos a ver del versículo 7 hasta el versículo 18, que es la salutación final de la carta. No voy a leer otra vez todos estos versículos, pero pido que ponga su atención en este punto. Pablo cierra la carta con una lista larga de nombres. E aqui alguma observação. Às vezes pensamos que um sermão basado em nomes é um sermão puramente que sigue uma lista de nomes, pero não entendemos o que pode comunicar. Às vezes nos custa pensar em um sermão basado em las genealogias que temos na Bíblia, não? Ou os sermões largos basados em números ou em Levíticos com uma série de observações. Pero, hermanos, quando leemos essa salutação final, devemos leerla com a consciência de que é palavra de Deus inspirada e que, por lo tanto, tem algo a ensinar-nos. Pablo termina entonces com essa larga lista de nomes: Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús Justo, Epáfras, Lucas, Demas, Ninfa, Arquipo. 10 pessoas mencionadas em poucos versículos. Para o leitor moderno, isso pode parecer uma postdata aborrida, uma lista de saludos sem importância. Pero para a igreja del primeiro siglo, esta era a teologia em forma de nomes. Cada nome conta uma história. Mira que interessante. Tíquico é o mensageiro fiel, descrito como o hermano amado, fiel ministro e conservo em el Senhor. 3 títulos que subrayam sua autoridade delegada. Onésimo é o escravo fugitivo, que agora é fiel e amado hermano. E mira que ironia poderosa. Ou melhor, a ironia é poderosa aqui. Ele que era inútil, agora é útil. Ele que havia huído, agora regressa. Ele que era propriedade, agora é família. Onésimo é a prueba viviente de que o Evangelho transforma as relações sociais desde adentro. Aristarco é companheiro de prisão. E aqui indica essa expressão companheiro de prisão, indica a participação compartida em el sofrimento do Evangelho. Marcos é o primo de Bernabé, o mesmo que havia causado a separação entre Pablo e Bernabé em Hechos capítulo 15. E agora Pablo lo recomenda. Pablo disse: "Si fuera a vosotros, recibidle". Isto é restauração. Isto é reconciliação. O homem que uma vez foi motivo de divisão, agora é recebido como hermano. E mira que disse a continuação: Jesús justo. Este homem é mencionado solamente aqui. Pero Pablo disse que estes 3 foram os únicos colaboradores para o reino de Deus que eram de la circuncisão.
entre los judíos cristianos en Roma, solo estos tres apoyaban activamente el ministerio del apóstol Pablo. Y Pablo los llama consuelo. Consuelo. Una palabra que aparece solo aquí y que significa alivio, estímulo, consuelo. En medio de la prisión, en medio de la oposición, esos hombres fueron literalmente la medicina para el alma del apóstolo Pablo. Epáfras recibe la descripción más extensa aquí. Este es siervo de Cristo, no de Pablo. Lucha en oración por los colosenses. E aqui, esta expressão que se refere a lutar é a mesma palavra usada para os atletas que competem em los juegos. Epáfras, em outras palavras, não ora ocasionalmente. Epáfras combate em oração. E note a conexão com o tema da carta. Epáfras ora por la madurez que Pablo proclama. O evangelista e o apóstolo Pablo estão alinhados em el mesmo propósito. Pablo testifica que Epáfras tiene gran solicitud por los colosenses, pero também por los de Laodicea e de Hierápolis. 3 igrejas que estavam ubicadas en el Vale de Lico, pero um solo pastor que sofre por todas ellas. Lucas é o médico amado, e o detalhe aqui é comovedor. O médico que acompanhou a Pablo em seus viajes, que escreveu o Evangelho e os Hechos, está allí, cuidando de Pablo enquanto encontra-se encadenado. Demas é mencionado sem nenhum título positivo, pero o silêncio do apóstolo é eloquente. Em 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10, sabremos por quê. Pablo disse neste texto da segunda carta a Timoteo: Demas me ha desamparado amando este mundo. Lucas permanece. Demas deserta. La comunhão presente, hermanos, não garantiza la perseverança futura. Ninfa é uma mulher que hospeda uma igreja em sua casa. A igreja doméstica era a unidade básica do cristianismo primitivo. Quando passa da transição da sinagoga para as igrejas, passam a reunir-se em casas. Não havia edifícios, não havia direções, havia hogares abertos. E havia mulheres como Ninfa, como Lídia, como Ápia, que poniam suas casas a serviço do reino. Pablo ordena o intercâmbio de las cartas entre Colosas e Laodicea. Ou seja, as igrejas não são vistas por el apóstolo como islas, pertenecem unas às outras, relacionam-se unas com outras. A carta que recebem não é só para elas, é para toda a igreja, é para todo o povo de Deus. E esse é o princípio da comunhão intereclesial, que mais tarde daria forma ao cânon do Novo Testamento. E finalmente, irmãos, Arquipo recebe a advertência personal. Disse o apóstolo: mira que cumplas o ministério que recebiste en el Senhor. E aqui esse imperativo
significa poner atenção, vigilar. Arquipo está em peligro de abandonar seu chamado e Pablo lo exorta publicamente. La advertência é para ele, pero el ejemplo é para todo o pueblo de Deus. Cada creyente ha recebido um dom, um ministério, um talento. Cada um deve cumpri-lo. E aqui, irmãos, é importante considerar o que Pablo disse em Efésios 4, 11 a 13. E ele mesmo, Deus, constituiu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e maestros, a fim de perfeccionar a los santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, hasta que todos cheguemos a la unidade de la fé e del conhecimento do Hijo de Deus, a um varão perfeito, a la medida de la estatura de la plenitude de Cristo. Este é o objetivo. La madurez, la plenitude, hasta que todos cheguemos. E também, irmãos, vale ler Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, quando o autor de esta carta disse: e consideremos-nos uns a outros para estimular-nos ao amor e a las buenas obras, não deixando de congregar-nos como alguns têm por costume, sino exortando-nos. Com base em lo que diz o autor de Hebreus, a comunhão não é uma coisa que nós elegimos. É o taller onde Deus nos moldeia. Diante disto, é necessário contestar a pergunta: que significa isso para nós, não? Significa que a madurez cristiana não se alcança em la soledade, se alcança em comunidade, com Tíquicos que nos informam, com Onésimos que nos recordam que o Evangelho transforma, com Aristarcos que sofrem com nós, com Marcos que nos mostram que a restauração é possível, com Epáfras que lutam em oração por nós, com Lucas que cuidam de nós, com ninfas que abrem suas casas, com Arquipo que necessitam que lhes digamos: mira, cumpre tu ministério. Pablo firma com mano encadenada, e com essa mesma mano escreve a bendição mais breve e mais profunda. Hermanos, delante dessas três verdades que vimos nesse sermão, temos que considerar três aplicações para esta semana. Pero vale dizer todavia que Pablo firma a carta com sua própria mano. O versículo diz: el saludo de mi própria mano, de Pablo. É sua firma, é seu sello de autoridade, de autenticidade. E luego disse: acordaos de mis prisiones. Não pede lástima, pede que recuerde que o evangelho que han recebido lhe custou cadenas ao apóstolo. E cierra com a bendição mais breve e mais profunda: a graça seja com vosotros. A carta começou com graça e termina com graça. E todo o que há entre medio está envuelto em graça. La doutrina, la exortação, la advertência, la comunhão. Hermanos, tudo isso é graça de Deus hacia nosotros. Bueno, quanto a las aplicações, la primeira é: examine sua vida de oração. Ora principalmente por suas necessidades ou por la extensão do reino. Pide a Deus que lhe abra puertas para o evangelho ou solo que lhe cierre puertas
ao sofrimento. Irmãos, ao fazer esse autoexame, creio que seria de valor se ao longo dessa semana, ao orarmos, pudiéramos orar por uma oportunidade específica para compartilhar a Cristo com alguém que não o conhece. Segundo, examine suas palavras. Habla com graça sazonada com sal, ou sua conversa é insípida por um lado e áspera por el outro. Essa semana, antes de responder a alguém, creio que, com base na enseñança, seria bueno perguntar-nos a nós mesmos: isso é graça? Isso é sal? Isso edifica ou destrui? Terceiro, examine seu lugar em la comunidade. É você Tíquico que leva o mensagem fielmente? Ou eres Onésimo que regressa transformado? Ou Epáfras que luta em oração? Ou Ninfa que abre sua casa? Ou Arquipo que necessita de que alguém lhe recuerde seu ministério? Hermanos, a verdade bíblica é que a igreja não é um espetáculo para ver. A igreja é mais bem um corpo em el que cada membro tem uma função. Encontre, por lo tanto, a sua e cumpla-la. Porque hasta que todos cheguemos à unidade de la fé e ao conhecimento do Hijo de Deus, hasta que todos cheguemos à medida de la estatura de la plenitude de Cristo, o caminho à la madurez é este: orar, andar, amar. Nada mais e nada menos. Vamos orar? Padre Santo, delante do Senhor e de tu palavra, reconhecemos que somos débiles, somos regenerados, pero seguimos lutando contra o pecado e muitas vezes somos vencidos por el pecado. Isso significa que necessitamos de ti, de tu graça, de la sabedoria del alto. Ajuda-nos a perseverar em la oração. Ajuda-nos a caminhar como cristianos, comprometidos com Cristo e neste mundo roto por el pecado. Ajuda-nos a viver a vida cristiana em la comunidade de la fé, a partir de los dones que o Senhor ha dado a cada um de nós. Padre, em tudo isso pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê a graça de sermos uma igreja presbiteriana que refleja as verdades das Escrituras Sagradas com graça sazonada com sal. E que seamos um faro de luz para essa sociedade corrompida, hostil e contrária a tudo que tem que ver com Deus e com sua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Hermanos, pongamos-nos de pé para a bendição e para o amém triple. Hermanos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesucristo,